Vamos falar de Cracolândia, um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Isso é assunto de segurança pública ou é um assunto de saúde pública na sua gestão? De saúde, de segurança e de assistência social, né? São os 3 pontos, porque você tem, de um lado, os traficantes, né? E a gente tem descoberto com a Operação Verão no estado de São Paulo que boa parte da droga que chega na cidade é refinada no litoral. Então a gente precisa declarar, e isso eu tenho completa convicção da prefeitura declarar guerra ao PCC, que hoje domina a cidade de São Paulo, principalmente com seu maior símbolo sendo a Cracolândia, integrando a Polícia Militar com o que eu defendo, que seja criada a Polícia Municipal, a Guarda Civil Metropolitana ser transformada em Polícia Municipal, inclusive para dar mais segurança jurídica nas abordagens de fundada suspeita, para quando você tem apreensão de droga, para quando você prende um assaltante, para quando você prende um sujeito que está contrabandeando ou o que quer que seja. Depois essa apreensão não ser anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como tem acontecido, integrar com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com o Ministério Público para ter uma força-tarefa anticrime organizado, como foi feito na Itália contra as máfias, foi muito bem sucedido. Tenho defendido também, né, leis federais, projetos de leis federais para que a gente endureça o combate ao crime organizado, e acho que integrando essas forças e criando inclusive um centro municipal de inteligência para fazer o enfrentamento, a gente pode ajudar a cortar essa distribuição da droga, porque o Brasil é o país do mundo que mais consome crack. Entre todos os países do mundo, nós somos os maiores consumidores de crack, e esse crack não cai do céu. Há uma rota do tráfico em que a gente precisa e deve combater. Agora, nós temos outra questão também, o usuário, que é refém, né, do traficante. Esse usuário, ele não possui, o sujeito que está viciado em crack, ele não tem mais, né, o pleno controle das suas faculdades mentais, ele não tem mais autonomia de vontade. E o que diz a lei nesses casos? Só que falta coragem e vontade política por parte da prefeitura para a gente fazer esse enfrentamento. Internação compulsória. A legislação hoje já permite, eu não preciso mudar nada na lei federal, para eu internar compulsoriamente um sujeito que não tem mais controle sobre si próprio, porque isso gera muita chiadeira de ONGs de direitos humanos por parte de setores do Ministério Público, só que fato é que não existe o direito humano de se matar fumando crack, não existe o direito humano de você degradar ou invadir ou furtar, né, um estabelecimento comercial, não existe o direito humano, como eu tive recentemente na Cracolândia, escutando o caso da dona Marlise, que usuários de crack acamparam na frente da casa dela. Ela tem uma filha com transtorno de espectro autista que ficou 3 meses inalando fumaça de crack. Ela ia na prefeitura reclamar, a prefeitura falava para ela buscar o Ministério Público. Isso não tem que existir. É competência da prefeitura e ela precisa ter a coragem de fazer a internação compulsória. Por que não é feita hoje? Porque o prefeito sabe que recebe processo se fizer isso, e porque os médicos não têm a segurança de dar o laudo que permite a internação compulsória, porque depois eles próprios são processados. Então o que eu defendo nessa situação? Que a prefeitura defenda em juízo, que a prefeitura arque com os custos judiciais dos processos contra os médicos, porque eles estão exercendo a profissão deles, né? E não é justo que eles tirem do próprio bolso, né, algo que, por exercer uma função de interesse público. Então eu defendo a internação compulsória, já enviei 5 milhões de reais em emendas parlamentares para a vacina contra o crack, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estive lá, ela é extremamente promissora para combater a dependência química, né, e a abstinência do uso do crack, para libertar essas pessoas e voltar e trazer a dignidade de volta para as suas vidas, e também trabalhar na rede de atenção de saúde mental da cidade de São Paulo, que não é um problema apenas da Cracolândia, mas também em relação a álcool, a outras drogas e mesmo ansiedade, depressão, insônia. Hoje você tem mais de 40% da população que possui esses problemas de saúde mental, e a nossa rede de saúde, se o SUS já tem problemas estruturais na atenção primária, na saúde mental é ainda pior, e eu digo isso porque eu precisei de atendimento de saúde mental na rede municipal da cidade de São Paulo, no SUS durante muito tempo. Ansiedade, depressão, pós o falecimento do meu pai, né, foi um baque muito duro para mim, porque ele era a minha maior inspiração, ele era, enfim, meu herói, era a pessoa que eu fazia tudo para dar orgulho para ele, para que ele visse, e eu não sentia mais vontade de fazer nada, de viver nada, se não fosse para ele ver. Se ele não está aqui para ver, não fazia mais sentido para mim. E eu vou ser atendido na rede municipal, e assim, uma demora gigantesca, mesmo quando você é atendido, você é maltratado, não tem uma estrutura mínima, tá tudo caindo aos pedaços. Então, o problema que eu passei, muitas outras pessoas passaram, muitas pessoas estão passando nesse exato momento, e não tem uma estrutura básica de atendimento psicossocial, né, na cidade de São Paulo, né? O número de leitos de álcool e drogas, para você ter uma noção, é menos de 200. 200, estou falando de 200 mil, 200, né, para uma cidade de 12 milhões de habitantes, é uma piada de mau gosto a gente ter esse nível de atendimento. E há também a questão dos moradores de rua, que não tem problema de vício, mas que precisam ser reintegrados na sociedade, porque
e eu tenho estudado muito isso com a professora Laura Miller, do INSPER, que é uma especialista no assunto, e tem me ajudado no meu plano de governo, que o crescimento, né, na população de rua está muito ligado, né, e você não conseguir diminuir esse número de moradores de rua está muito ligado a você reinserir essa pessoa na sociedade com o ensino, com trabalhar mecanismos psicológicos de recompensa e de reintegração na sociedade com um programa de casas modulares. O que são as casas modulares? Você... primeiro ponto, né, o conceito até americano de housing first. Primeiro você tira a pessoa da rua, você tira daquele ambiente, porque quanto mais tempo ela passa na rua, menor a probabilidade dela querer sair da rua em algum momento, ainda que você ofereça uma casa para ela. Então, primeiro ponto, tirar do ambiente da rua. Ensinar regras básicas de convívio social, a altura, a distância entre as pessoas, coisas que a gente parece óbvio, mas a pessoa que fica muito tempo na rua perde essas noções, né? De autocuidado, de escovar os dentes, de higiene pessoal. E aí você tem 3 casas diferentes em que, dependendo do nível, né, de reinserção social que essa pessoa está, você consegue transferir para outra casa. Tem até uma cerimônia de graduação para que essa pessoa seja recebida literalmente com tapete vermelho na nova casa que ela vai ser encaminhada para conviver com outras pessoas, para no final você ter, né, um ensino técnico profissionalizante para inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, são as 3 frentes de ação de enfrentamento à Cracolândia. Justamente falando desse tema, o que o senhor acha, como é que o senhor avalia o trabalho do padre Júlio Lancelotti? O senhor conhece o trabalho dele? O senhor já esteve ali em contato? O senhor já foi conhecer pessoalmente? Nunca tive em contato, me preocupam as denúncias graves que existem contra o padre, inclusive a perícia que foi feita ali atestando, né, segundo os peritos, a veracidade de um vídeo em que ele estaria ali se masturbando em frente ao menor de idade. É uma coisa que eu vejo com grande preocupação, né, a exploração da miséria, ainda mais recentemente, quando nós tivemos denúncias graves ali na Ilha de Marajó, saber que coisas desse tipo podem estar acontecendo aqui na cidade de São Paulo, logo abaixo dos nossos olhos, é uma coisa que me assusta e que eu vejo com bastante receio. O senhor concorda com aquela expressão que o seu ex-colega de MBL, Arthur Duval, que depois foi cassado na Assembleia Legislativa, dizia em relação ao padre, cafetão da pobreza? Sim, acho que infelizmente todos os indícios demonstram que há esse tipo de prática nefasta por parte dele com o vídeo que foi periciado. Deputado, transporte público, o senhor é a favor de corredores, bilhete único, tarifa zero, que nem o atual prefeito defende? Sou contra a tarifa zero, acho que é um modelo que só dá mais dinheiro para empresas de ônibus de péssima qualidade, com péssimo serviço, com rotas com os mesmos grupos econômicos que dominam o transporte público na cidade de São Paulo há décadas, né? São 3 ou 4 grupos que vencem, né, as licitações todas as vezes em que há essa competição. E na minha avaliação, primeiro ponto, transporte tem muito a ver com a necessidade de se transportar, ou seja, por que você tem mais trânsito, por que você tem mais pessoas utilizando o transporte público ou mesmo o transporte individual? Porque elas não moram perto o suficiente do seu trabalho, não moram perto o suficiente do seu lazer para poder fazer isso com mais facilidade andando, como acontece em várias das grandes metrópoles, né, ao redor do mundo. Não pode ir de maneira mais... ter um deslocamento muito menor, por exemplo. Né, foi feito um estudo recente para mostrar que por dia um sujeito que mora em Pinheiros, né, gasta no transporte público cerca de 20 minutos. Né? E quando você vai comparar com um sujeito que mora na periferia da cidade de São Paulo, isso já salta para mais de hora, né? Todos os dias, né, em razão da distância. Muitas vezes o sujeito mora na periferia, mas a maior parte dos empregos na cidade de São Paulo estão no centro expandido. Então o que eu defendo? Sejam feitas moradias populares no centro expandido da cidade de São Paulo, que você tenha, né, um adensamento da cidade. A cidade de São Paulo é muito menos densa, né, do que Tóquio, é muito menos densa do que Nova York, é muito menos densa do que Barcelona, é muito menos densa do que Buenos Aires, e isso faz com que as pessoas morem mais longe do trabalho, morem mais longe do lazer, não consigam fazer as coisas pegando poucos minutos de transporte público ou mesmo andando a pé. Que a gente tenha uma revisão do plano diretor e da lei de zoneamento para que haja o chamado, e isso inclusive contribui para a segurança pública, o uso misto de imóvel, que é quando você tem o comércio embaixo e as moradias em cima, facilitando que aquela pessoa possa ir ao mercado a pé, possa ir a um restaurante a pé, possa ir a uma loja de roupa a pé, tirar essas restrições de comércio que existem hoje, fazendo com que avenidas inteiras só tenham, sei lá, loja de colchão, né, por causa das proibições de leis municipais. Então, aquecer a economia urbana e diminuir a necessidade
né, desse deslocamento tão grande pela cidade que causa tanto trânsito e causa tanto transtorno na vida das pessoas por meio dessa revisão. E o outro ponto é quebrar esses oligopólios do transporte que a gente tem na cidade hoje, né? São os mesmos grupinhos que dominam o transporte, prestam um péssimo serviço a um preço muito caro. E aí qual que é a minha ideia? Mas todo candidato diz isso antes da eleição, quando chega na prefeitura. Pois é, agora eu vou te falar como eu vou fazer isso, que é o mais importante. Por favor. Separar a licitação, a disputa da operação da disputa do risco de capital. Ou seja, hoje a mesma empresa que compra o galpão, que compra os ônibus, ela precisa operar, né, a linha com o motorista e com o cobrador. O que se faz no mundo desenvolvido para gerar mais competição? Você separa essas duas competições. Uma empresa, ela é responsável pela garagem, é responsável pelos galpões, e a outra é responsável pela operação. Por quê? Existem muito mais pessoas, muito mais empresas com capacidade financeira de operar do que de fazer um investimento de capital. Se você tira essa venda casada, você aumenta muito, inclusive pode trazer empresas de fora do país, e eu tenho muito contato com empresas japonesas e com o governo japonês que tem interesse de investir, que tem interesse de operar no Brasil, mas não operam por causa dessa venda casada que a gente tem no nosso transporte público. Então, separando essas duas competições e proibindo a empresa que investe no capital de operar as linhas de ônibus, a gente consegue reestruturar as linhas, a gente consegue ter o básico no ônibus hoje para uma grande capital, que é ter o Wi-Fi, que é você ter o carregador de celular, que é você ter o ar-condicionado. Conforto, né? O conforto mínimo, né, que é merecido pelo cidadão. Gerando essa abertura, inclusive internacional, de concorrência entre as empresas. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.